Nesse vídeo eu gostaria de fazer algumas indicações direcionado ao pessoal que está iniciando um caminho de conversão, enfim, quer se aprofundar mais na fé católica. E eu trouxe aqui alguns livros que podem ser úteis nesse caminho. Primeiramente, eu quero salientar que cultura religiosa, leitura, não substitui o que é uma boa vida de oração, o que é uma vida sacramental, o que é uma boa relação com Deus, uma relação íntima e sincera com Deus. Nada substitui isso. Porém, a igreja, a tradição da igreja, ela é muito rica e ela possui um edifício místico, um edifício teológico, enfim, nos seus escritos, dos seus santos e teólogos, que nos ajudam melhor a viver essa espiritualidade. Bom, começando com o que é mais óbvio, tá aqui todos eles, eu separei as indicações entre catequese, a catequese mais simples, vida espiritual, mariologia e cristologia, explicando mais detalhadamente o que é cada um. A catequese é aquilo que você precisa saber, a doutrina, né? E a espiritualidade, que é o que nós chamamos de ascese e mística, diz respeito ao seu caminho de conversão, ao seu caminho de santidade. Bom, e a Mariologia é o estudo, aquele conhecimento que nos aproxima mais da Virgem Maria e que é extremamente necessário para a vivência de um bom católico. E, por último, a Cristologia, que é para quem quer se aprofundar mais na pessoa de Jesus, que é o centro da fé católica. Enfim, começando com o que é mais óbvio, a indicação mais óbvia é o catecismo, o amarelão. Eu pensei em indicar o catecismo de São Pio X, que ele é bem mais, na minha opinião, ele é mais didático para quem está começando agora, porque esse catecismo, o mais recente, pós-concílio Vaticano II, ele é mais, vamos dizer assim, ele é bem mais dissertativo, né? Você tem, por exemplo, aqui a celebração litúrgica da Eucaristia e tem aqui um texto explicando tudo, enfim. Então ele se alonga mais quando ele quer explicar alguma coisa. O Catecismo de São Pio X não. O Catecismo de São Pio X ele é no formato perguntas e respostas. O Catecismo de Trento também. Mas o de São Pio X, algumas coisas estão, vamos dizer assim, desatualizadas. Por exemplo, a, o calendário litúrgico. Enfim, quem for pegar o calendário litúrgico antigo, só um exemplo. No calendário litúrgico antigo, dia primeiro, 8 dias depois do Natal, era a festa da circuncisão. E no calendário atual, 8 dias depois do Natal, é a festa da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, são pequenas diferenças assim que quem é novo pode ficar um pouco perdido. Embora eu pessoalmente tenha, quando comecei o meu caminho, eu tenha lido de São Pio X, né? Ele é bem mais didático. Mas enfim, fica a seu crivo, né? Se quiser ler o de São Pio X e depois passar para o amarelão, né? Ele eu até indicaria. Enfim, indico os dois. Eu não estou aqui com o de São Pio X porque eu emprestei para um amigo, né? E, enfim, não está aqui em mãos. O segundo livro, eu também não tenho aqui em mãos, mas eu tenho a versão dele em PDF, é A Fé Explicada do Léo Trise, né? Que é um livro assim grande explicando os 4 aspectos básicos da doutrina católica, os 4 componentes básicos da doutrina católica, que são o credo, os mandamentos, a oração
e os sacramentos. Então, a fé explicada tem uma linguagem bem didática. O padre Léo Trizzi, ele se utiliza muito de analogias para explicar, né? Ele se alonga muito para explicar um tema, por exemplo, explicar o porquê que precisamos rezar todos os dias. Aí ele vai, tem um texto enorme, enfim, uma metáfora que ele usa e tal, de um soldado que conhece uma menina, que fica trocando cartas com essa menina, e a partir daí eles se aproximam mais, e daí o conhecimento de um faz com que o amor aumente, e daí ele usa essa metáfora para explicar o porquê que devemos alimentar a relação com Deus, enfim, é bem legal, né? É uma boa indicação. O terceiro livro é O Banquete do Cordeiro. Ele é um livro do Scott Hahn, um ex-pastor convertido ao catolicismo. E ele é bem... Os livros do Scott Hahn, eles são bem feijão com arroz, sabe? Não de um jeito ruim, mas eles são bem úteis para quem está num caminho de conversão agora. Eles são bem mastigados, enfim. Aqui, se você ler esse livro e você for para uma missa, você vai ter uma compreensão muito mais aprofundada daquilo que está sendo celebrado, independentemente de como estiver sendo celebrado. É uma proeza que o Scott Hahn conseguiu. É de você, mesmo você estar assistindo uma missa com um monte de abuso litúrgico, de erros na liturgia, você ainda assim consegue entender qual o significado daquilo. Então esse livro me ajudou muito, particularmente, né, a ter uma maturidade maior na fé. O outro livro, eu também não tenho aqui em mãos. Ele é bem grande, bem caro, mas eu também tenho a versão dele em PDF. Eu li ele em PDF, que é o Denzinger. Denzinger Jungermann. Ele é o compêndio de declarações de fé e moral. Explicando o que é o Denzinger. O Denzinger é um livrão desse tamanho. O PDF tem o que? Acho que 1000 páginas. 1000 e pouco, 1000 e alguma coisa, ou 600, não sei. Enfim, algo por aí. Não lembro quantas páginas tem de cabeça. Mas ele é um compilado de todas as declarações de fé da igreja durante todos os seus 2000 anos. E é um trabalho incrível. É um trabalho incrível. Você tem os declarações do Concílio de Nicéia, Concílio de Éfeso, Concílio de Trento, Concílio de Latrão, enfim. Você tem... Claro que eu acho que para uma pessoa que não tenha contextualização histórica de o porquê aquele documento estava sendo emitido, quase que dizendo omitido, porque aquele documento estava sendo emitido, talvez a pessoa fique um pouco perdida. Mas ele é um compilado, assim, um trabalho fenomenal, né? Ele ajuda muito a você, neoconvertido, a entender qual é a fé verdadeira, qual é a fé da igreja desde sempre, e a combater pequenos erros, pequenos equívocos, enfim, que foram aparecendo ao longo da história e a igreja precisou corrigir. Bom, o próximo livro, talvez ele não tenha a princípio tanto a ver com doutrina, explicitamente a ver com doutrina, mas é o Ortodoxia, do Chesterton. E por que eu coloquei esse livro aqui? Porque ele não é um livro, ao meu ver, ele não é um livro explicitamente sobre a doutrina católica. Ele é um livro que o Chesterton escreveu para demonstrar, para explicar a sua cosmovisão, a sua visão a respeito do mundo, aquilo que ele pensava. Mas ele é um livro assim ótimo para quem está iniciando na religião e quer compreender o que é a religião, porque algumas pessoas, ou algumas não, muitas pessoas, têm uma interpretação da religião como um sistema de moral, como um conjunto de normas, como um conjunto de ritos. E, gente, não é bem assim,
Não é bem assim. Então o Chesterton ele vai quebrar um pouco desse mito a respeito da religião e ele vai mostrar realmente do que é que se trata, né? Se trata do Deus que veio buscar os homens, que veio salvar os homens, né? Então é algo bem sólido no qual você pode basear a sua perspectiva de cristianismo, né? O Chesterton é, digamos assim, um autor que é difícil você não gostar, né? Especialmente dizendo no que diz respeito ao conteúdo. Passando para o próximo tema, espiritualidade, este aqui, imitação de Cristo. Tá até aqui a luminosidade aqui tá melhor. Aqui. Imitação de Cristo. Esse livro é indispensável para qualquer cristão. Ele é o segundo livro mais vendido depois da Bíblia. E algumas pessoas podem dizer que a espiritualidade dele é ultrapassada, é medieval, mas não. É um livro extremamente sólido que ajuda realmente você a crescer na sua relação com Deus e crescer como pessoa também. Crescer na sua vida. Enfim, aqui tem vários conselhos sobre disciplina, sobre o valor do silêncio também, sobre não se preocupar com as coisas terrenas, enfim, elevar o coração para Deus. Ele é, assim, indispensável. Repito, ele é indispensável no que diz respeito a qualquer cristianismo sério. Ele é, assim, se você quiser fazer a experiência, dá até um conselho. Se você quiser fazer até a experiência de rezar um terço e a cada mistério você abrir aleatoriamente, as pessoas tinham isso antigamente, de abrir aleatoriamente numa passagem da imitação de Cristo, cara, isso vai, assim, te edificar assim, de um jeito que vocês não têm noção, sabe? Esse livro é incrível, incrível. Tem um vídeo do Padre Paulo Ricardo falando mais detalhadamente a respeito dele. Ruim que não dá para falar mais detalhadamente dos livros, né? Porque, enfim, a gente tem que correr aqui com o tempo. E tem esse livro aqui, A Oração, do grande meio da oração de Santo Afonso de Ligório. Se esse aqui vai tratar da sua relação com Deus, ou melhor, da importância da sua relação com Deus, este aqui vai te ensinar o porquê é necessário se relacionar com Deus, o porquê é necessário rezar, rezar para não cair em pecado, como rezar, né? Rezar pelas almas do purgatório, enfim, por quem rezar também, o que pedir na oração. E, falando em Santo Afonso de Ligório, temos a prática do amor a Jesus Cristo, que é um comentário que ele vai fazer a aquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, o hino à caridade de São Paulo, basicamente. Santo Afonso, ele é praticamente uma bibliografia ambulante da igreja, né? Uma bibliografia assim, o tanto de referências que ele utiliza nos seus livros de escritos de santos, enfim. Ele fazia um trabalho de pesquisa inigualável, né? Até hoje não entendo como, né? Um homem conseguia ter tantas referências dentro da sua cabeça. Santo Afonso era, apesar de ser um teólogo que se concentrou mais na moral, né? Ele tinha obras de espiritualidade e de mariologia, que vamos falar mais para frente, muito boas. E, continuando, nós temos o livro do padre Garrigou Lagrange. Com certeza vocês devem ter ouvido falar dele. Quem tem uma vivência de fé há mais tempo, não quem está começando agora, que é para quem eu estou endereçando esse vídeo, mas Três Vias e Três Conversões, que basicamente o Garrigou Lagrange ele vai fazer uma explicação do caminho à santidade, da via iluminativa, via purgativa, via iluminativa, via unitiva, um pouco baseado
nas moradas de Santa Teresa d'Ávila. Se você não entende o que são as moradas, outra indicação é ler o Castelo Interior. Leia o Castelo Interior, depois leia esse livro, né? A ordem de você ler os livros pode ser nessa que eu estou passando aqui, sabe? Que eu estou apresentando. Eu estou apresentando na ordem do qual você deve ler primeiro e qual você deve ler depois, para ficar mais palatável. E o livro mais grosso aqui é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Esse aqui é hardcore. Esse aqui é o suprassumo da teologia mística, porque ele, como diz, né, um compêndio de toda a teologia ascética e mística. Teologia ascética e mística é o estudo daquilo que nos leva para Deus, a ascese e a mística, aquilo que diz respeito à espiritualidade. Então esse livro aqui, grossão, né, realmente ele parece um dicionário aqui, ele vai pegar muito do que o Três Vias e Três Conversões ensina, que são o conceito de vias de santidade. Simplificando aqui, para você não ficar perdido, as vias no caminho da santidade são três. Tem uma via mais inicial, uma intermediária e uma final, que são estágios de união da alma com Deus. Basicamente é isso. Só para não ficar tão pesado assim. E aí o Garrigou, o Tanqueray, o Adolfo Tanqueray, que escreveu o compêndio, vai falar mais a respeito, vai praticamente dicionarizar, né, compilar tudo aquilo que diz respeito a essa ciência que é a união da alma com Deus. E passando para a próxima, finalizando aqui, né, chegando perto do final, nós, passando para o próximo assunto, Mariologia, eu indico dois livros extremamente importantes. Esse aqui é indispensável. O Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. Esse aqui é indispensável para quem quer viver um catolicismo sério, né? Tem um curso no canal do Padre Paulo Ricardo só sobre a consagração, onde ele praticamente transforma isso aqui em vídeo. Então, se você tiver com preguiça de ler, tem um curso, né? E tem uma obra que é mais densa, de Santo Afonso de Ligório, de novo, que é o Glórias de Maria, que, de novo, se você é convertido do protestantismo, enfim, tem mais interesse em saber o porquê que os católicos veneram a Virgem Maria, Glórias de Maria está aqui um ótimo livro, uma ótima indicação. E por último, o livro de Cristologia, aqui eu tenho a edição da minha Biblioteca Católica. Aqui não é um livro, aqui são 3 livros. Aqui, o meu está aqui até desbotado, aqui é a capa, enfim, tinha Jesus aqui antigamente, né, dourado aqui, o meu aqui já está desbotado. Esses aqui são 3 livros escritos pelo Papa Bento XVI. Eu gravei um vídeo recentemente explicando sobre o primeiro livro, Jesus de Nazaré. O porquê que ele é tão importante, os assuntos que ele aborda. E aqui nessa edição você tem o livro da infância de Jesus, Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição, que para você que quer ter um conhecimento mais maduro e até científico de quem foi Jesus historicamente, para que você possa embasar a sua fé, porque a fé é um acontecimento histórico, ela não é um devaneio, ela não é um sentimento, ela não é, enfim, não é um ideal, ela é uma realidade, a religião é uma realidade, a religião católica é uma realidade, mas para você que quer ter um entendimento mais sólido da pessoa de Cristo, eu indico esse livro. Então, enfim, foram algumas dessas indicações. Obviamente tem muitos outros livros que poderiam ter sido indicados aqui,
Mas eu quis indicar só o beabá, para a partir daí você já tendo alguns conceitos ali bem alinhados. É bem importante você ler esses livros e você não apenas ler, você meditá-los. O que é meditar? Aí já é mais importante, é você incorporar aquilo ali como uma verdade e ruminar dentro de você. O que é ruminar? É você refletir, né? Que não seja apenas um conteúdo que eu consumo, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Mas que seja algo que mude, que me mude como pessoa. E a religião está aqui para isso. A religião católica está aqui para isso, não é para ganhar status, não é para fazer carreira, não é para pousar de intelectual na internet, não. A religião está aqui para dar vida e vida em abundância. E o mais importante que eu queria abordar no final desse vídeo, a gente já vai se encaminhando para o final, é que nada disso tem valor, cultura religiosa não tem valor, se eu não busco, como eu disse no início do vídeo, a santidade. E eu não posso buscar a santidade sem eu crer que eu posso ser santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser feliz. Ser santo é ser amigo de Deus. E se eu não acredito que eu posso ser santo, que eu posso ser feliz hoje, outra indicação que está me vindo aqui me veio aqui à memória, mas que é ótima também, que fala de santidade, que é a exortação apostólica Gaudete et Exsultate, do Papa Francisco, que fala de santidade no dia de hoje. E é muito importante buscar a santidade. É muito importante crer que eu posso ser santo, que eu posso ser feliz. E é mais importante ainda não desistir. Não desistam de si mesmos, tá? Não desistam de Cristo, não desistam da igreja, não desistam de Deus. Continuem. Força. Deus abençoe vocês.